Pronto. Aribou, estamos gravando agora. Então, vamos começar nosso estudo de hoje do Bhagavad Gita, agradecendo a todo mundo que está aqui, agradecendo porque mais uma vez a gente pode se encontrar, e agradecendo especialmente os nossos mestres espirituais, que não apenas nos inspiram, sino que nos dão o conhecimento e a compreensão correta das escrituras. Então, por isso, como sempre, começamos cantando os mantras em reverência aos nossos mestres espirituais. Quem souber pode acompanhar, quem não souber, acompanha escutando. Namo Vishnu Padaya Divyaknyanam Pradayine Srimate Paramadvaiti Swamina Sirupine Sharanagata Bhaktavya Sudha Bhakti Vidagine Vishuddha Bhakti Siddhanta Daradara Nisevine. Jai Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadara, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Kesavasya Cha, Krishna Bhakti Praji Devi Satyavaita Namo Namaha. Panchakalpatarubhyascha, Vipasindubhya eva cha, Patitana pavanebhyo, Vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai, Guru Abadita Bhavana ki Jai, Bhakti Paramadvaiti Maharaj ki Jai, Sira Bhakti Shandan Shantu Maharaj ki Jai, Sira Bhakti Vibhuta Buddha Maharaj ki Jai, Sira Prabhupada Bhaktivedanta Swami ki Jai, todos os Vaishnavas Acharyas ki Jai, Haribol. Muito bem-vindos Haribo. todos. Então, a gente está estudando o Bhagavad Gita como ele é, de Srila Prabhupada. E também a gente está aqui nos comentários, estamos estudando também, inclui alguns comentários de outros mestres espirituais. Então, a gente parou no verso 39. Só para a gente lembrar o verso anterior, vou compartilhar aqui a tela para a gente poder lembrar. Compartilhar. Pronto. Estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo. Sim. Estou vendo. Então, a gente parou o último verso que a gente leu, não aparece aqui, foi o... Ixi, aparece, voltou demais. Bom, o verso 34, né? É que quando Arjuna... Krishna primeiro explicou para Arjuna todo o conhecimento, né, acerca do corpo e da alma, e no final, então, ele fala para Arjuna lutar, simplesmente para cumprir com o seu dever, porque era seu dever lutar. E se ele não cumprisse com o seu dever, se ele decidisse largar o campo de batalha, então as pessoas iam falar mal dele, aquelas pessoas que tinham ele como um herói. A gente viu na vez passada que ele era muito conhecido como um herói no mundo todo. Eu acho que talvez tenha algumas pessoas aqui que estão entrando pela primeira vez. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. Se tiver alguma coisa, mesmo que a gente precise lembrar do que a gente viu nas vezes passadas, mas podem perguntar também. Então, Arjuna ele era um grande herói. E tinha uma fama forte no mundo inteiro. Ele era conhecidíssimo no mundo todo. Então, Krishna finalmente fala para ele: se você não lutar, as pessoas vão falar mal de você e vão falar que você não quis lutar por medo, por covarde. Vão falar que você é um cobarde. Para uma pessoa que se respeita, a desonra é pior que a morte. Então, esse foi o verso 234, 235
continua com esse mesmo assunto, como as pessoas iriam falar tão mal dele, iriam descrever ele com palavras terríveis, os seus inimigos iriam zombar dele. Então, Krishna fala: você tem ou morrer no campo de batalha, ou então alcançar os planetas celestiais. Então, lembrando que no início do Bhagavad Gita, Arjuna deu muitos argumentos acerca de como ele era melhor para ele morrer, que, ou simplesmente alargar tudo, na verdade, ou deixar que os seus inimigos matassem ele, porque ele não queria mais lutar contra os seus inimigos. Então, Krishna fala para ele: agora você tem que lutar porque é o justo, é o correto, e você não pode ir contra o seu dever, contra a justiça, né? E aí ele fala: finalmente luta por lutar, sem levar em conta a felicidade ou o sofrimento, a perda ou o ganho, a vitória ou a derrota. Se atua assim, nunca cometerá pecado. Lembrando que nos argumentos que Arjuna deu no início, ele está muito preocupado com as ações pecaminosas que vão a trazer que vão trazer reações a essas reações, essas ações pecaminosas têm como reação o sofrimento. Então, ele está preocupado por não cometer uma atividade pecaminosa devido ao sofrimento que isso traz. Como a gente falou, pelo menos ele tinha esse conhecimento e apesar de que ele está fazendo o papel de uma alma condicionada como nós sabemos que ele não é uma alma condicionada, mas mesmo assim, se ele estivesse fazendo o papel de uma alma condicionada, mesmo assim é uma alma condicionada superior ao que a gente está acostumado hoje em dia, porque ele pelo menos tem o conhecimento de que essas atividades pecaminosas causam sofrimento. Então, o que que são essas atividades pecaminosas? Precisamente são aquelas atividades que vão resultar em sofrimento para nós. Normalmente a gente escuta a palavra pecado e no nosso contexto moderno, ocidental, estamos muito acostumados a pensar que pecado é um capricho de um grupo religioso que decidiu, ou de Deus, né, que caprichosamente decidiu falar: você não pode fazer isso porque eu não quero. Então, a gente fica desapontado com um Deus caprichoso que não deixa eu curtir da vida. Mas, na verdade, pecados são aquelas atividades que, ao curto ou longo prazo, vão trazer sofrimento para mim. Então, não é que simplesmente atividades que sejam proibidas porque Deus é um chato, senão porque essas atividades vão trazer sofrimento para mim. Vão trazer sofrimento físico e sofrimento psicológico. Porque a natureza mesma dessas atividades é o sofrimento, é que estão baseadas no sofrimento que se causa tanto a outras entidades vivas, quanto ao próprio ser, quanto também à suprema personalidade de Deus localizada no coração de todas as entidades vivas. Então, o sofrimento traz como consequência sofrimento. Então, paramos no verso 38 e agora vamos no verso 39. Então, no verso 39, Krishna vai começar um outro assunto aqui, muito importante, muito interessante. Então, vamos lá. Verso 2,39. Então, Krishna fala assim: até agora, falei a você o conhecimento analítico da filosofia Shankhya. Agora, escute o conhecimento do yoga, pelo qual a pessoa trabalha livre do resultado lucrativo. Ó Arjuna, filho de Prita, quando você atua com tal inteligência, pode se libertar do cativeiro das ações. Então, agora vamos lá. Vamos ler de novo. Até agora, eu falei a você o conhecimento analítico da filosofia Shankhya. Alguém lembra o que Krishna falou até agora? Fala eu. Ninguém lembra o que Krishna falou? Qual foi o tema principal até agora? Ele fala com Arjuna que ele é o descendente, ele precisa lutar, né? Ele não vai cometer, assim, entre aspas, né? Vamos colocar um pecado. E ele é um guerreiro, ele precisa lutar, orienta o porquê lutar,
explica sobre a alma, né? Ele tem Uhum. vergonha de falar. Isso. Ele explica acerca da alma e do corpo, a diferença entre a alma e o corpo, explicando para Arjuna que por ele matar o seu avô não quer dizer que o seu avô vai deixar de existir. Lembrem que Arjuna está muito, como se fala, ele está muito apenado, muito triste de ter que lutar contra pessoas tão queridas para ele quanto seu avô, quanto o seu avô Bhishma, né? O seu mestre Dronacharya, Kripacharya, que também é um dos seus mestres, e pessoas muito queridas que estão lutando do outro lado. Então, Krishna começa a fazer esse estudo analítico conhecido como Shankhya. Então, Krishna apresenta... tá, este ponto aí. Então, deixa eu vou pular essa e daqui a pouco a gente volta aqui. Então, ele fala acerca de Shankhya Yoga no começo. Então, Shankhya Yoga é esse estudo analítico que descreve a natureza da alma e do corpo. Então, Krishna começou fazendo essa análise. O que que é a filosofia Shankhya? É uma das filosofias védicas, o que se conhecem como os seis darshanas dos Vedas, é um dos principais, a filosofia Shankhya. E ela é muito louvada nos Vedas, especialmente porque ela vai nos conduzir, em últimas, a Bhakti Yoga. Porque o conhecimento acerca da diferença entre corpo e alma e acerca das características do corpo e das características da alma vão nos levar, em últimas, a compreender que nós não somos o corpo, e sim a alma. Então, esse é um conhecimento muito importante e foi assim que começou o Bhagavad Gita. Então, essa filosofia Shankhya da qual Krishna falou até agora, se diz que é um tipo de filosofia que usa a inteligência, só que é permeada com conhecimento, ou a percepção espiritual através do conhecimento transcendental do ser. Então, existem vários caminhos, e aí vem o slide anterior, que Krishna apresenta para Arjuna muitas soluções. Ele está dando as respostas uma por uma, apresentando para ele várias opções. Então, ele fala acerca de Shankhya, filosofia Shankhya, dá uma compreensão até um certo ponto, explicando para ele a diferença entre corpo e alma. Mas a gente está só no início do Bhagavad Gita. Krishna ainda vai explicar para Arjuna muitas mais opções, muito mais conhecimento mais profundo ainda. Então, lembrando que Krishna é a suprema personalidade de Deus, e assim como ele apresenta várias respostas, vários níveis de resposta para Arjuna, níveis de resposta desde o ponto do nível material, quer dizer, o ponto do nível como falou nos versos anteriores, ele fala, mesmo se você aceitasse a filosofia ateísta, então a resposta é essa, né? Que o corpo sempre nasce e sempre morre. Então, por que tem que se lamentar pelo corpo? Mesmo que você não aceitasse a existência da alma. Mas depois ele vai falar, mas a alma existe, e então, nesse nível, você tem outro nível de resposta. Agora, se você aceita ainda mais profundo qual é a natureza da alma, aí você tem outro nível de resposta e, portanto, tem outro nível de ação. Então, da mesma forma que Krishna está apresentando várias soluções para Arjuna, da mesma forma, ele nos apresenta constantemente muitas opções de ação. E esse que é o ponto ao qual Krishna vai começar a nos guiar agora no Bhagavad Gita. É acerca da ação. Por isso que nessa parte colocamos o título de Como Atuar Sem Reações. Colocamos, não, né? Os nossos mestres espirituais colocaram aqui, aí eu vou me guiando pelo Bhagavad Gita, tal como o meu mestre espiritual o classificou. Então, Krishna agora vai entrar em um tema agora, e ele vai desenvolver isso ainda mais no capítulo 3 e depois no capítulo 5 também vai falar acerca do tema da ação. O que que é a ação? Esse é um tema
bem interessante, né? Existe o livre-arbítrio, a capacidade que nós temos para escolher, existe o destino e existe a ação que nós podemos realizar agora. Então, o que que determina nós? Até que ponto a gente tem a liberdade para agir, o quanto que a gente pode agir, o quanto eu tenho que padecer ou sofrer ou desfrutar do resultado das minhas ações. O tema da ação é um tema, parece que não tivesse uma profundidade, porque a gente está acostumado a agir de forma automática, muitas vezes, às vezes a nem pensar realmente acerca do que é a ação, como que a gente consegue agir e qual que é a consequência realmente da ação. A consequência em termos globais, não apenas a consequência imediata, senão o que as ações implicam para nós. Então, Krishna também nos apresenta constantemente com muitas opções e nós precisamos fazer as escolhas. Então, Krishna aqui vai apresentar várias opções para Arjuna. Então, ele falou acerca de Sankhya Yoga. A filosofia Sankhya, ela é explicada no Srimad Bhagavatam. Eu já falei para vocês várias vezes acerca do Srimad Bhagavatam. É um texto muito profundo, é o Purana, também chamado o Purana Imaculado, porque ele é um texto que vai te apresentar exatamente a verdade como ela é, sem, como a gente vai ver hoje nos próximos versos, que Krishna fala que os Vedas, eles também te falam com palavras muito floridas, ou seja, eles querem te conquistar e para te conquistar, eh, também de alguma forma vai te dando como alguma coisa que você quer. Então, essas são as palavras floridas que logo mais a gente vai falar sobre isso. Mas existe um texto específico, um texto assim, composto por vários volumes, né? Que é o Srimad Bhagavatam. E no Srimad Bhagavatam se explica a verdade como ela é, sem te oferecer nada de mentiras só para te cativar. Então, o Srimad Bhagavatam, por isso que é um texto tão importante. E no Srimad Bhagavatam se explica detalhadamente a filosofia Sankhya. A filosofia Sankhya, quer dizer, no Srimad Bhagavatam vai se dar uma explicação bem detalhada acerca de o que compõe a energia material e o que compõe a, a alma. Assim como no Bhagavad Gita, Krishna explica exatamente as características da alma nesse capítulo. E qual é a relação da alma com a energia material e qual a relação da alma com a superalma. E existe um tipo de filosofia Sankhya, que tem se tornado muito popular no Ocidente, mas que é um tipo de filosofia ateísta. Esse tipo de filosofia ateísta não é real, ele é mais surgiu em épocas mais modernas, mas a filosofia Sankhya, explicada por Kapila Deva, existem dois Kapilas. Um Kapila que é o Kapila original, que se apresenta sua filosofia no Srimad Bhagavatam, que é o texto com 5.000 anos de antiguidade, e outra filosofia mais moderna, que é de um Kapila que é ateísta. Eu falo dessa filosofia porque eu já encontrei várias pessoas que aceitam como se a filosofia Sankhya do Kapila ateísta fosse a única filosofia Sankhya, mas na verdade essa filosofia Sankhya do ateísta é uma falsificação da filosofia Sankhya original, que é a filosofia Sankhya do Srimad Bhagavatam, que é o texto védico original, e que é teísta, porque os Vedas são teístas. Então, vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta, lembrem que podem falar em qualquer momento. Podem me interromper ou podem levantar a mãozinha que tem aqui na parte de reações, aí dá a opção de levantar a mãozinha. Então, lembrando aqui que Arjuna, ele propôs para Krishna não lutar, mas os argumentos que Arjuna deu se baseiam no prazer dos sentidos. Quer dizer, ele achou melhor abandonar o seu dever principal, que é estabelecer a justiça
porque ele é um guerreiro, ele é um kshatriya, e esse é o seu dever, e manter o Dharma, fazer que todo mundo seja beneficiado, mantendo o Dharma e a justiça, porque quando começa a se semear a injustiça na sociedade, desde as camadas superiores, nesse caso os reis, estavam se comportando de forma injusta, isso iria permear toda a sociedade. E toda a sociedade atuando de forma injusta significa sofrimento. Quantas vezes a gente já não sofreu por ser tratado de forma injusta? Ou fizemos sofrer outros por atuar de forma injusta, consciente ou inconscientemente. E quando a gente atua de forma injusta, esse sofrimento gera uma sociedade onde não é legal viver. Onde você não pode, não tem mais noção do que é certo, do que é errado. Então, o dever de Arjuna como kshatriya era manter essa justiça na sociedade, era manter a pureza nessa sociedade. Mas quando ele viu que tinha que lutar contra seus próprios parentes, ele ficou desapontado. Ele ficou pensando, pô, eu acho que se eu matar os meus parentes, eu não vou ser feliz. Então, acho que é muito melhor eu não matá-los, porque mesmo que eu ganhar um reino, que foi um argumento que ele deu, que adianta eu ganhar um reino da terra se aqueles com quem eu gostaria de compartilhar este reino não vão estar aqui? Então, ele estava pensando nesses argumentos no seu próprio desfrute. Parece que não, né? Por isso que Krishna falou, você fala palavras muito bonitas ou muito eruditas, mas se lamenta por aquilo que não é digno de se lamentar, né? Então, Krishna está falando, Arjuna falou para Krishna o argumento baseando-se na sua expectativa de desfrutar dos sentidos. E a partir dessa expectativa, pensando em que seria melhor não lutar e abandonar o seu dever prescrito, o seu dever principal, como Kshatriya. Então, Krishna, em resposta, ele primeiro vai expor o conhecimento analítico acerca da alma e do corpo. Então, Krishna, em primeiro lugar, fala para Arjuna: olha, por você matar Bhishma, você não vai estar matando ele, na verdade, porque cada um de nós é um indivíduo eterno. Inclusive, o próprio Krishna, ele é um indivíduo eternamente. Então, aí ele começa com esse estudo analítico, ele começa a mostrar quais são as características da alma, quais são as características do corpo, que a gente viu até num resuminho bem legal que fizemos. O corpo é temporário, a alma é eterna, o corpo é sujeito às qualidades materiais, a alma é transcendental, certo? E muitas outras. O corpo tem começo, tem meio e tem fim. A alma, ela não nasce e ela não morre. Ela é sempre a mesma, permanece sempre a mesma. E assim por diante, muitas características. Então, qual que é a ideia? Era primeiro trazer Arjuna para esse conhecimento analítico, para ele compreender a diferença entre corpo e alma e compreender que, por ele cumprir com o seu dever, inclusive se ele tivesse que matar no cumprimento do seu dever, ele não estaria realmente acabando com a existência dessas pessoas. E como acho que foi justo na aula anterior que a gente viu, né? Que Krishna fala, não há nada melhor para um kshatriya do que morrer na batalha, no campo de batalha. Então, até mesmo aqueles kshatriyas a quem Arjuna iria ter que matar, por estarem apoiando o lado da injustiça, mesmo esses kshatriyas iriam se beneficiar morrendo no campo de batalha, pelo qual esse é o tipo de morte desejável para um kshatriya, né? Para um guerreiro. Mas o objetivo de Krishna é, em últimas, trazer Arjuna para o assunto mais profundo e que é o assunto importante do Bhagavad Gita, que é o nível de Buddhi Yoga ou Bhakti Yoga. Então, o Bhagavad Gita, basicamente, ele vai nos falar de Bhakti Yoga. É a relação entre a alma e o Ser Supremo. Uma relação de amor e serviço. Essa relação que existe des- simplesmente pela própria natureza de ambos.
Mas isso a gente vai ir entendendo ao longo do Bhagavad Gita. Mas Krishna primeiro explica uma parte desse conhecimento para finalmente chegar no ponto de Bhakti Yoga, que a gente vai começar a entender um pouquinho sobre isso agora. Então, lembramos que Krishna, que Arjuna, ele já aceitou Krishna como seu mestre espiritual. Não sei se vocês lembram, mas tinha um verso lá atrás, né? Depois de que Arjuna ficou se lamentando um monte, ele ficou completamente confuso e ele falou: Eu não sei mais qual é o meu dever. Eu não sei mais o que que eu devo fazer. Então ele fala para Krishna: Por favor, me instrua. Eu sou uma alma completamente rendida a ti. Nesse momento é quando Krishna começa a falar e é quando começa o Bhagavad Gita de verdade. Que é quando Krishna fala. Bhagavad quer dizer Krishna, a suprema personalidade de Deus, e Gita quer dizer a canção dele. Então, o Bhagavad Gita é o que Krishna fala. Então, Krishna começa a falar a partir do momento em que Arjuna se rende e aceita Krishna como seu mestre espiritual. Então, portanto, Krishna, ele quer instruir Arjuna no processo do trabalho em Buddha Yoga. Ou seja, Krishna não quer simplesmente fazer Arjuna lutar. Se o objetivo fosse simplesmente de fazer Arjuna lutar, isso, como a gente vai ver mais para frente, na verdade, Krishna não precisa nem de Arjuna para poder matar todos aqueles reis, né? Krishna é a suprema personalidade de Deus. Então, Krishna, na verdade, mais para frente no Bhagavad Gita, Krishna vai falar para Arjuna, todos eles já estão mortos. Vocês simplesmente sejam meu instrumento, mas eles já estão mortos, eles já estão entrando nas fauces da morte. Então, Krishna não precisa de Arjuna, mas essa relação que está se dando aqui entre como Krishna e Arjuna como mestre e discípulo faz com que Krishna, então, agora ele queira entregar para Arjuna um conhecimento cada vez mais profundo, né? E através de Arjuna, ele está nos instruindo. Então, esse conhecimento agora vai versar acerca do tema da ação em Buddha Yoga ou em Bhakti Yoga, através da qual alguém pode se libertar do cativeiro a este mundo material. Então, é muito paradóxico que normalmente a gente atua, e enquanto mais atua, a gente mais se enreda no mundo material. Só que a energia do mundo material é tal que se a gente parar de atuar, também se enreda, porque também fica apegado à renúncia. Mas essas são coisas que a gente pouco a pouco vai ir entendendo no Bhagavad Gita. Mas o ponto é, nós sempre estamos, de alguma forma, forçados a atuar. Então, como é possível que a gente consiga se desenredar se toda vez que eu atuo, eu tenho que sofrer a reação das minhas ações e, portanto, eu sou forçado a nascer de novo para poder ter o resultado das minhas ações, sejam elas boas ou ruins. Eu tenho que nascer de novo para poder ter esse resultado. Então, pareceria que fosse impossível a gente sair do ciclo de nascimentos e mortes. Então, por isso que Krishna, ele vai, e no verso, se vocês lembram aqui, vamos ler de novo aqui o verso, que Krishna fala, agora ele já falou sobre Shankhya, então agora escuta esse conhecimento do yoga, pelo qual a pessoa trabalha livre do resultado lucrativo. Livre do resultado lucrativo, isso quer dizer, como Krishna continua no verso, quando você atua com tal inteligência, pode se libertar do cativeiro das ações. Ou seja, ele vai ensinar a Arjuna e a nós a forma de atuar no mundo material sem que as nossas ações nos forcem a nascer novamente. De que forma se atua no mundo material para que a gente não seja forçado a permanecer no mundo material, senão que possamos nos libertar através dessas ações do enredamento que as ações causam. Então, parece um pouco complexo, e é complexo, mas Krishna deixa esse conhecimento muito fácil para nós através do Bhagavad Gita. Então, é isso que Krishna vai falar. Como agir
né, que fala como atuar sem reação, né? Como atuar no nível em que a gente consiga se libertar do enredamento material, certo? Até aí está tudo bem? Alguém tem perguntas? Se não, então continuamos. Tudo bem. Tudo bem, tá, pode. Então, o que é Buddha Yoga neste contexto? Não sei se vocês já escutaram a palavra Buddhi alguma vez, né? Normalmente Buddhi se refere à inteligência, né? Então, vamos ver. Aqui, Buddha Yoga, né? Normalmente a palavra Buddhi se refere à inteligência. A palavra Yoga normalmente quer dizer união com o divino, mas a palavra Yoga implica o controle dos sentidos. Isso a gente vai entender muito melhor também no decorrer do Bhagavad Gita. O controle dos sentidos que é fundamental para a gente conseguir essa união com o divino. Então, o Buddha Yoga, a gente pode explicar como sendo a inteligência permeada com devoção. E ela pode ser de três tipos. Karma Yoga. A gente vai ter 2 capítulos no Bhagavad Gita falando acerca de Karma Yoga, que é o capítulo 3 e o capítulo 5. Karma Yoga se refere à palavra karma, significa ação, e yoga, como a gente acabou de falar, significa união com o divino. Então, é essa união através da ação. Só que a gente aqui está falando de Karma Yoga misturada com Bhakti, não simplesmente a ação, senão esse yoga também quer dizer Bhakti. Então, também a gente vai escutar falar no Bhagavad Gita de Niskama Karma Yoga, a ação que se realiza sem almejar os frutos da ação. Esse vai ser o próximo capítulo. Krishna vai entrar mais em detalhe nesse tema. Então, isso se refere quando esse Buddha Yoga está dentro dos limites da ação ou do trabalho. Então, a gente vai entender isso mais aos poucos. Quando a ação é usada como um instrumento e o fazedor se oferece os frutos da sua ação e dessa forma se purifica. Então, isso a gente vai ver com calma. O segundo tipo de Buddha Yoga é Jnana Yoga. Jnana significa conhecimento. Então, quando esse yoga, essa busca, né, pela união com o divino, ultrapassa os limites da ação e está dentro dos limites do conhecimento. Então, até agora, Krishna falou de Jnana Yoga. E Krishna, mais no final do Bhagavad Gita, vai explicar muitíssimo mais. Ele vai fazer todo um estudo bem detalhado acerca da natureza material, as características da natureza material, e tudo mais para a gente poder compreender muito bem a diferença entre corpo e alma, entre corpo grosseiro, corpo sutil, composto pela mente, inteligência, e a diferença disso todo com a alma, com aquela partícula de consciência. Então, Jnana Yoga é o mesmo que a Sankhya Yoga, que é essa compreensão analítica, e através desse conhecimento, então, poder se unir com o divino. E existe o terceiro tipo de Buddha Yoga, que é o tipo mais elevado de Buddha Yoga, que é Bhakti Yoga. Então, a palavra Bhakti, ela... Muitas palavras em sânscrito são muito difíceis de traduzir para a nossa língua, mas podemos dizer que a palavra Bhakti é normalmente traduzida como serviço devocional ou como devoção. Então, a palavra bhakti se refere a esse sentimento intenso que transborda o coração, esse sentimento intenso de amor pela pessoa suprema. Então, por isso que aqui Bhakti Yoga se refere a esse Buddha Yoga, mas quando ele ultrapassa os limites da ação, ou seja, quando ele já não está nessa mentalidade do fazedor, de eu faço e eu ofereço o que eu faço para Krishna. A gente vai compreender isso mais para frente também. Já não está dentro dos limites de
eu amo a Deus porque Ele é Deus, que seria dentro dos limites desse conhecimento de Deus, Ele é o supremo, Ele é o maravilhoso, Ele é o maior dos maiores, ele já está muito além disso e está no nível do amor transcendental. Então, ele já ultrapassa as características da natureza material, as características da ação, do conhecimento, e ele está em outro plano, que esse é um tema que a gente vai compreender também aos poucos. Então, aqui para a gente ter um pequeno resumo, isso vai se explicar muito mais a fundo no Bhagavad Gita, mas um pequeno resumo, né? Karma Yoga é oferecer os resultados do trabalho ao Senhor Supremo sem desejá-los. Ou seja, é quando eu trabalho não simplesmente para desfrutar do resultado, senão para oferecer o meu trabalho ao Senhor Supremo. Aquilo que eu faço procurando a satisfação do Senhor Supremo. Então, isso é Karma Yoga, ou Niskama Karma Yoga, é outro nome. E, normalmente, ele se encontra no modo da paixão. Isso a gente vai falar um pouquinho hoje acerca das modalidades da natureza, mas Krishna vai explicar isso no Bhagavad Gita lá para o capítulo 13, 14, por aí. O modo da paixão quer dizer ainda a pessoa está cheia de desejos materiais, então ela ainda está enredada no plano da ação. Por isso que se diz que ela está no modo da paixão, mas ela, nessa modalidade contaminada da natureza material, ou seja, sua mente ainda está no plano material, ela ainda tem desejos materiais, mas ela oferece aquilo que ela faz, tentando renunciar a almejar esse desfrute como resultado das suas ações e oferecendo aquilo para Krishna. Então, eu trabalho porque eu quero ter dinheiro para comprar um carro, mas eu posso também trabalhar porque eu desejo imprimir um Bhagavad Gita para que Krishna seja conhecido. Então, eu trabalho, eu sou quem faz uma ação e eu ofereço isso a Krishna. Então, mas eu ainda tenho desejos. Mas mais para frente a gente vai se aprofundar mais ainda nesse tema. Jnana Yoga, ele está no modo da bondade. A gente vai compreender também um pouquinho mais acerca do que é o modo da bondade, Sattva Guna, que é aquele modo em que os desejos, eles estão muito mais controlados, por assim dizer. Não são tão proeminentes no modo da paixão e da ignorância, também a pessoa atua baseada nos seus desejos. O desejo ainda é o motor principal. No modo da bondade, a pessoa não atua movimentada pelos desejos de forma tão proeminente. Ela atua mais por um assunto de dever, por querer cumprir com o dever, mas ainda existe esse desejo de querer ser certo, de querer cumprir com o dever e de ser a pessoa boa, né? De ser uma boa pessoa. Então, é muito superior ao anterior, mas ainda está permeado por desejos materiais. Mesmo que um desejo proeminente em Jnana Yoga seja o desejo por liberação, por se libertar do cativeiro da ação, ou se libertar do nascimento e da morte. E Bhakti Yoga, que ele é realizado através dos processos de ouvir e cantar. Existem 9 processos do serviço devocional que se descrevem no Srimad Bhagavatam, que começa com o processo de ouvir acerca de Krishna. Então, hoje, a gente reunido aqui, estamos fazendo uma das principais atividades do serviço devocional, aquelas coisas que satisfazem Krishna, que é a gente se reunir para falar acerca dele, acerca do Bhagavad Gita. Cantar, que na verdade é cantar o santo nome de Krishna, como cantar o Mahamantra Hare Krishna, nas nossas japamalas ou em congregação, se reunir no templo para cantar para Krishna, é uma atividade que satisfaz muitíssimo Krishna. E
assim por diante, né? Tem outros nomes. Ouvir sobre Krishna, cantar de Krishna, lembrar de Krishna, servir Krishna, ter atitude de um servo, né? Fazer amizade com Krishna, oferecer orações a Krishna, adorar a deidade de Krishna e, finalmente, se entregar por completo. Esses são os 9 processos do serviço devocional. E Bhakti Yoga, ele é transcendental aos modos da natureza, quer dizer, ele já não está mais permeado por desejos materiais. Então, nós, no nosso nível, ainda estamos permeados por desejos materiais, mas a partir do momento em que surge no nosso coração o desejo de servir Krishna, então a semente de Bhakti está sendo cultivada. A semente de Bhakti, que já é de fato parte de nós, é como se o nosso coração fosse uma semente de Bhakti, só que ela está num estado adormecido, como uma semente que ainda não brotou, e em volta dela começam a crescer um monte de ervas, o que a gente chama ervas daninhas, né? Eh, que, que, que são os desejos materiais. Mas no momento em que, por algum motivo, essa semente é regada, e então ela é acordada, começa a surgir aquele pequeno brotinho, né? Que é, esse pequeno brotinho é o desejo incipiente de servir Krishna, de saber quem é Krishna, de amar Krishna. Porque o nosso coração é basicamente a semente desse amor por Krishna. E ele está destinado a se tornar uma árvore gigantesca de amor por Deus. Essa que nós somos realmente. Estamos destinados a sermos essa árvore de amor por Deus. Então, no processo de Bhakti Yoga começa quando ainda esses desejos são muito proeminentes e a gente atua ainda no plano desses desejos materiais, mas surgiu aquela gotinha, aquele brotinho, o coração começou a brotar como uma sementinha brotando de vontade de servir Krishna, de amar Krishna. E assim, essa semente vai crescendo até que finalmente, quando ela se torna completamente proeminente e erradica completamente todos os outros desejos, todas as outras ervas daninhas. Então, aí isso se conhece como Bhakti Yoga puro, quando só ela é proeminente. Mas, vamos lá. Então, Krishna até agora, ele falou acerca dessa inteligência misturada com conhecimento, ou seja, acerca de Sankhya, percepção espiritual por meio do conhecimento transcendental do ser. Agora, Krishna falará de inteligência misturada com devoção. Quer dizer, esse conhecimento acerca da diferença entre corpo e alma é um conhecimento que você não precisa ter amor por Deus para ter esse conhecimento, né? Até mesmo a gente vê histórias no Srimad Bhagavatam, por exemplo, um grande demônio no Srimad Bhagavatam é Hiranyakashipu. Hiranyakashipu, o pai de Prahlad Maharaj, era um grande demônio, mas ele conhecia a diferença entre corpo e alma. E ele discursa no Bhagavatam, se dá todo um discurso onde ele explica a diferença, como a alma é eterna, enquanto que o corpo não é. Hoje em dia, a gente está acostumado que na nossa sociedade ateísta, não se tem nem sequer conhecimento acerca da alma, se nega por completo a alma. Então, a gente está num nível ainda de mais escuridão, né? Mas, enfim, agora o conhecimento que Krishna vai dar agora para Arjuna é mais profundo, porque já entra esse ponto da devoção, do sentimento, do Bhakti Yoga, né? E dessa forma, Arjuna vai se tornar competente para destruir o ciclo de nascimentos e mortes. Dessa forma é que Arjuna vai poder parar com o ciclo de nascimentos e mortes, que no último um mestre espiritual, ele deve ser capaz de te libertar. Tem um verso no Srimad Bhagavatam que fala que um pai não deve ter um filho se ele não for capaz de libertar aquele filho, que é uma pessoa não deve se casar se não for capaz
de libertar a pessoa que está com ele ou com ela para o resto da vida. Uma pessoa não deveria ter nenhum relacionamento se não conseguir fazer a diferença realmente para que essa pessoa consiga se libertar dos nascimentos e mortes. E especialmente o mestre espiritual não pode ter discípulos, ou não deveria ter discípulos, a não ser que seja capaz de libertar aquele discípulo. E seja capaz de libertar aquele discípulo, quer dizer que seja competente para dar o conhecimento que essa pessoa precisa para poder se libertar desse ciclo de nascimentos e mortes. Neste caso, Krishna está agindo como mestre espiritual, dando para Arjuna o conhecimento através do qual ele vai poder se libertar do ciclo de nascimentos e mortes, não é apenas o conhecimento acerca da diferença entre corpo e alma, essa é a base, é o conhecimento acerca de Bhakti, a relação entre a alma individual, infinitesimal e a alma eterna suprema. Então, vamos lá. Verso 2.40. Nesse esforço, não há perdas nem diminuição, e um pequeno avanço neste caminho protege a pessoa do mais perigoso tipo de temor. Então, aqui Krishna está se referindo a Buddha Yoga, novamente. Ele falou até aqui de Shankya Yoga. Agora vai começar a falar de Buddha Yoga. Lembrando que Buddha Yoga pode ser dividido nessas três partes: Karma Yoga, Jnana Yoga ou Shankya Yoga e Bhakti Yoga. E aqui, Krishna, antes dele entrar no tema de Karma Yoga, que ele vai se aprofundar bastante no próximo capítulo, ele está dando as características de Bhakti Yoga. Então, aqui, esse verso se refere a Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, ele é um esforço no qual não há perda nem diminuição, e um pequeno avanço neste caminho te protege a pessoa do mais perigoso tipo de temor. Alguém chuta qual é o mais perigoso tipo de temor? O que que a gente tem mais medo de tudo? Caramba. O que que normalmente se tem mais medo do que tudo? Da morte, Ah? da morte, Da quê? da morte. Não. Geralmente as pessoas têm mais medo da morte, né? De morrer. Isso, não dava para entender, mas já deu para entender. Tem um bichinho aqui que entrou no meu caderno. Vou tirar ele, senão ele vai morrer. Todo mundo tem medo de morrer. No, no Mahabharata, muito legal, eu estava escutando essa semana, em que Bhishma ele está explicando por que que é tão terrível o consumo de carne. E uma das Uhum, coisas que fala é que todo mundo tem medo de morrer. Até os animais uhum, têm medo de morrer. Então, uhum. se a gente mata um animal, sendo que ele está ansioso por viver, isso se torna uma atividade muito pecaminosa, né? E, obviamente, quem paga para outra pessoa matar aquele animal e comer também se envolve naquele pecado. Então, por isso que esse é um dos motivos pelos quais a gente não consome carne, porque você está indo em contra da vontade de viver daquele animal. Então, todo mundo tem vontade de viver e todo mundo se sente confortável no estado de vida ou no nível de existência em que se encontra. O verme está feliz sendo verme, o gato está feliz sendo o gato, e eu sou feliz sendo eu, você está feliz sendo você, por mais sofrimento que a gente tenha. É muito difícil a gente perder a vontade de viver. É muito difícil, né? Obviamente, cada vez mais as pessoas ficam depressivas ao ponto de perder essa vontade, mas no fundo do coração, a pessoa simplesmente quer mudar as circunstâncias e acha que mudando que se matando vai poder mudar as circunstâncias, né? Mas não perde realmente esse foguinho, essa chaminha por viver. É muito raro, na verdade. E é muito lamentável quando alguém chega nesse nível. Então, sim, uma das características do Bhakti é que ele te protege desse temor, te protege do medo à morte. Então, que bom, né? Quem não quer ser protegido do medo da morte?
Então, o que que quer dizer quando diz que não há perda nem diminuição, né? O que que acontece? Normalmente, nos Vedas, se fala acerca de muitos tipos de atividades, ou de cerimônias, ou de práticas, né? Por exemplo, a prática de Ashtanga Yoga, ou os sacrifícios védicos, ou até mesmo o Jnana Yoga. Quando você realiza esse tipo de atividades, ou Karma Yoga em si, ou até mesmo as atividades materiais comuns. Essas atividades, elas têm que ser feitas respeitando certas regras muito estritas. Por exemplo, no Ashtanga Yoga, você tem que viver isolado, ir embora sozinho para a floresta, ser completamente celibatário, ser assim, uma alimentação absolutamente restrita. E se você não conseguir finalizar o processo, você regrede e tem que começar o processo de novo. Então, são processos muito difíceis, muito, extremamente difíceis, porque são processos muito austeros. E a pior austeridade desse processo é que se você não conseguir alcançar a meta daquele processo no decorrer da sua vida, depois esse resultado não se acumula, você vai ter que começar de novo. Então, quando Krishna fala que o Bhakti Yoga, né, como falou aqui, nesse esforço não há perda de diminuição, essa é uma característica do Bhakti Yoga muito importante, muito relevante. Quer dizer que o que você fizer de avanço de Bhakti Yoga e nesta vida, você não perde isso. Na sua próxima vida, você vai começar do mesmo ponto em que você parou na vida anterior. O avanço vai se acumulando, porque o Bhakti Yoga é o único processo que vai te dar resultados permanentes, eternos, porque é o único processo que ele está vinculado diretamente com a alma. Por quê? Lembrando que os processos de Karma Yoga, de Jnana Yoga, eles estão vinculados com o corpo material, na medida em que eles também estão permeados de dessédios materiais, de dessédios vinculados ao corpo material. O Bhakti Yoga ele é transcendental aos desejos materiais, ele está vinculado diretamente à alma, e a alma ela é eterna, e, portanto, os resultados do Bhakti Yoga são eternos também. Esse é um assunto muito importante. Então, até mesmo o menor esforço na prática de Bhakti Yoga nunca é em vão, e pode libertar do terrível ciclo de nascimentos e mortes. Essa é uma característica muito importante de Buddha ou Bhakti Yoga. Então, vamos lá. O trabalho material, se não for concluído, se torna um fracasso. Então, não importa, eu estou construindo uma casa. Se você não finalizar a construção da casa, você não tem nada. Então, você pode demorar 8 anos para construir uma casa, mas você só vai ter sucesso quando finalizar a casa. Você não faz uma festa toda vez que consegue colocar um tijolo, né? Você colocou um tijolo, colocou outro tijolo, não importa. Você pode demorar muito tempo, a vida inteira, mas o seu trabalho só vai culminar no sucesso quando estiver finalizado. Então, essa é uma característica do trabalho material. E, nesse caso, o trabalho ou ação em Bhakti Yoga é de outra natureza. Sempre que a gente avança em Bhakti Yoga, que a gente vai ainda compreender mais o que é Bhakti Yoga, sempre que a gente avança em Bhakti Yoga, quer dizer esse processo através do qual a gente volta à nossa própria natureza, a compreender quem nós somos e a atuar no plano da alma. Então, cada vez que a gente dá um passo em direção a nós mesmos, a esse plano da alma, a gente não precisa regredir mais. E mesmo que a gente ainda não chegue à meta, ainda esse passo está valendo. Então, agora uma pessoa que está construindo uma casa, quando ela morre, pronto, acabou. Não construiu casa, então não tem casa. Acabou. Não importa todo o seu esforço, se ela não finalizou, morreu, acabou. Seu esforço chegou até aí. Quando o corpo acaba, os esforços materiais também acabam. Eles não continuam. Eu não nasço na minha próxima vida e vou encontrar com aquela mesma casa, naquele mesmo nível para eu continuar. Não. Quando o corpo
a gente abandona o corpo, a gente nasce de novo. Não é esse mesmo curso de ação, a gente só vai receber agora o fruto das minhas ações e novas ações vão ser feitas. Agora, o trabalho em consciência de Krishna tem um efeito permanente, que é basicamente o que eu estou explicando para vocês até agora, mesmo inacabado. Então, essa é uma característica de Bhakti Yoga que Krishna está aqui explicando para Arjuna, mesmo que você não tenha acabado. Por isso que ele fala, até mesmo um pequeno avanço neste caminho protege a pessoa do mais perigoso tipo de temor. Quer dizer, até mesmo um pequeno avanço, mesmo que você não finalize completamente o processo de Bhakti Yoga, mesmo assim você não perde. Mesmo assim continua tendo um ganho. O trabalho em consciência de Krishna, né? Consciência de Krishna quer dizer consciência de Deus, né? Da suprema personalidade de Deus, a quem chamamos de Krishna, porque Krishna se refere a características específicas da suprema personalidade de Deus, características muito íntimas, como que ele consegue finalizar o ciclo do samsara, que é unicamente ele que pode pôr um fim a esse ciclo de nascimentos e mortes, por isso que ele é chamado Krishna. E também ele é chamado Krishna porque ele é a pessoa completamente atrativa. Então, a suprema personalidade de Deus, ele possui tudo o que pode ser atrativo para nós. Absolutamente tudo que de alguma forma é atraente para nós. Isso a suprema personalidade de Deus contém. Aquilo que é verdadeiramente atraente. Não falsamente atraente, senão verdadeiramente atraente. O que é belo de uma pessoa, a gente pode ver um homem muito lindo, uma mulher muito linda, mas o que há de beleza nessa pessoa que está muito além do corpo material, essa fonte da beleza, isso Krishna contém. Isso, na verdade, a fonte de toda a beleza é Krishna. A beleza existe por Krishna. O conhecimento, a sabedoria existe por Krishna. Então, tudo aquilo que possa ser atraente para nós contém Krishna. Então, por isso que nós chamamos a Suprema Personalidade de Deus de Krishna, porque é um nome maravilhoso. Mas ele tem milhares de nomes. Então, quando falamos trabalho em consciência de Krishna, também poderíamos dizer trabalho em consciência divina, consciência de Deus, que é esse Bhakti. Então, quando a gente faz algum tipo de trabalho em consciência de Krishna, a gente, de novo, encontra nesse ponto, a gente nasce de novo, não finalizou o seu avanço em Bhakti Yoga, a gente nasce de novo e novamente tem a oportunidade de continuar o processo. Então, por isso que esse processo é tão importante. Por exemplo, se eu cometer um erro em algum dos outros processos, os Vedas explicam muito bem se você cometer um erro em Ashtanga Yoga, em outros processos, você corre o risco de nem sequer ter a oportunidade na sua próxima vida de praticar o mesmo processo. Em Bhakti Yoga, não. Você garante, no mínimo, ter um corpo humano, não nascer como animal, salvo algumas exceções, né, como o caso que se conta no Srimad Bhagavatam de Bharata Maharaj, que ele nasceu como um veado, mas ele, mesmo na sua vida como veado, ele teve a oportunidade de continuar o processo de Bhakti Yoga, de se associar com pessoas santas e de relembrar da sua vida passada, e tudo isso devido à prática de Bhakti. Então, a prática de Bhakti é um processo muito poderoso. E ele não se perde nunca. Mesmo que a gente morre, abandona esse corpo, a gente ainda, na próxima vida, continua o processo no ponto em que parou na vida anterior. Isso é muito importante. Então, trabalho a consciência de Krishna, o que que significa, né? O Bhakti. Tem perguntas até aí? Comentários? Como que vamos? Cri, cri. O silêncio mostra que ninguém tem perguntas, né? Tá tudo. Andrita, só uma pergunta que ficou da parte passada, que você só deu uma, uma introdução.
A questão lá do consumo de carne também não pode comprar nem transportar. Quais são os tipos que tem? Na verdade, tudo que tem a ver com o consumo de carne é como, assim, eh, Bisma fala para Arjuna, ele fala assim, se não tiver pessoas para consumir, não vai ter pessoas para matar. Então, Uhum, na medida em que alguém queira consumir carne, alguém vai matar. E alguém vai uhum, se envolver na venda da carne, em tudo, no transporte, em tudo. Então, na verdade, em qualquer ponto do processo, mas consumir a carne é o que sustenta a cadeia completa, né? O que faz que uhum, alguém queira manter um matadouro é que alguém quer consumir carne. E uhum, a carne é bem complicado porque ela pode ser extremamente saborosa, né? No Mahabharata, Bhismadeva fala para Yudhishthira, ele fala que uma vez que a pessoa consome carne, é tão uhum, difícil porque ela é saborosa e ela faz com que você queira comer mais e queira comer mais. Então, você acaba cativo no consumo de carne. E é muito difícil conseguir não, parar de consumir carne, ao ponto que no Mahabharata se explica que é alguém que, uma vez tendo consumido carne nesta vida, para de uhum, consumir carne, uhum. alcança muitos méritos, né, alcança muitas bênçãos, por assim dizer, pelo fato de Ó, parar de consumir carne, apesar de já ter experimentado e falar, nossa, obviamente alguém que nunca consumiu carne na vida também ganha muitos méritos, né? Então, o uhum. consumo de carne, ele é extremamente pecaminoso. Por quê? Porque causa muito sofrimento. Porque você está acabando com a vida de um ser que está ansioso por viver. Uhum. Entendi. Obrigada. Isso respondeu a tua pergunta? Sim. Era isso mesmo? Aham. Posso fazer uma Obrigada. Então, pergunta? então, obviamente, Posso fazer uma pergunta? pode. Deixa eu te fazer uma pergunta. E referente ao leite? Porque assim, a indústria do leite ela aumentou bastante, né? Tem alguma questão referente ao leite? Uhum. Sim. Então, a vaca na cultura védica, ela é sagrada, extremamente sagrada. E um dos motivos pelo qual ela é sagrada é porque ela produz os elementos que se utilizam para a adoração das divindades, seja de Krishna, ou seja da divindade que fosse adorada, né? Os Vedas se referem a várias divindades, estabelecendo que Krishna é a suprema personalidade de Deus, e cerimônias védicas e tudo mais. Então, a vaca ela se considera extremamente sagrada porque ela produz leite. Através do leite se extrai a manteiga e através da manteiga se extrai o ghee. E o ghee, ele é fundamental para as cerimônias védicas. É fundamental. Então, matar uma vaca se considera um assunto completamente contrário aos princípios religiosos, pelo fato de que ela produz o ghee, de que ela produz o leite, de que ela produz todo o que na sociedade védica se precisa, se requer para poder continuar com as cerimônias védicas. Então, a vaca, ela é extremamente protegida. Ela tem que ser bem tratada, ela tem que ser bem cuidada. Você não pode simplesmente colocar uma vaca numa máquina e tirar o leite. Não, a vaca é tipo um membro da família. E se considera, tipo, muito, como vou dizer, auspicioso, por assim dizer, se considera poder ter vacas é como, assim, se fala que só o cheiro da bosta da vaca purifica o ambiente, né? Só o cheiro, o xixi da vaca se utiliza como medicina, e é uma medicina muito potente. Então, tudo que a vaca produz se considera não apenas apto para o consumo humano, senão também necessário
para o progresso da civilização, o progresso em termos espirituais também, principalmente espirituais. Agora, a gente vive numa sociedade extremamente pecaminosa. Extremamente pecaminosa quer dizer onde tudo tem preço. Até mesmo a vaca, ela parou de ser tratada como um ser sagrado e se trata como uma mercadoria e pronto. E esse é o produto de que a gente vive numa sociedade pecaminosa. Então, numa sociedade pecaminosa, tudo se contamina. Absolutamente tudo se contamina. Então, até mesmo algo tão sagrado como a vaca se contamina. A religião se contamina. Tudo se contamina. Até as crianças, hoje em dia, são mercadoria. Existe um mercado gigantesco para comercializar com crianças. Então, é uma situação muito difícil, porque a gente vive numa sociedade muito pecaminosa, onde tudo realmente se usa de uma forma errada, onde as vacas são extremamente maltratadas. Então, realmente, a gente fica, por assim dizer, entre a cruz e a espada, se fala, né? Entre a cruz e a espada. O melhor, por exemplo, é ter uma. Se a gente pudesse ter vacas que são bem cuidadas, né? Na Índia, por exemplo, nos templos, eles têm os seus goshalas, né? O goshala é o lugar onde a vaca é cuidada. Mas, obviamente, não é legal a indústria do leite, que implica toda essa matança e toda essa crueldade contra as vacas. Obviamente, não é legal. E aí tem, tipo, muitas discussões. Bom, mas se eu ofereço esse leite para Krishna, então pelo menos essa vaca vai ter a oportunidade de oferecer algo para Krishna, né? De fazer um serviço para Krishna. Então tem quem concorda, quem não concorda, esse é tipo um dilema da vida moderna, né? Da sociedade moderna, que era um dilema que na sociedade védica não existia, porque não existia a possibilidade de alguém matar uma vaca, né? Não existia a possibilidade de alguém maltratar uma vaca ou simplesmente tomar o leite dela sem nenhuma consideração dela como um membro sagrado da família, né? Mas na sociedade moderna a gente tem esse dilema e é muito complicado mesmo. É muito complexo. Se a gente, o certo, obviamente, é que tudo que a gente tenha seja de origem a origem mais pura possível. Se for possível a gente ter vacas ou consumir leite de vacas que são bem cuidadas, muito bom, perfeito, mas a verdade é que é quase que impossível. E até mesmo o leite que a gente compra no mercado já não é mais nem leite, né? Porque um leite que nem estraga não parece leite, né? Nem falam que tipo, uma gota mais de alguma das substâncias, eles já não poderiam mais chamar isso de leite. Então, é isso, esses são os dilemas da vida moderna, realmente. Muito complicado, porque a vaca deveria estar sendo bem tratada e a verdade é que não. Mas na cultura védica, o leite se considera fundamental para o avanço espiritual, tanto para cerimônias védicas, tanto para a nutrição do corpo. Mas a vaca não tem por que sofrer por extrair o leite dela, ela tem que estar feliz com isso. E para ela estar feliz com isso, ela tem que ser bem tratada. Ela tem que ser. Normalmente a vaca produz mais leite enquanto mais bem tratada ela é. E se nós tirar o leite dela, ela fica doente. A gente tinha um vizinho aqui que ele tinha vacas, ele tinha que tirar o leite para a vaca não ficar doente, mas eles não consumiam leite. Aí eles davam o leite para nós. Porque ele falava, se eu não tiro, ela fica doente. Entendi. É. Então, esse é um assunto bem complexo, mas o certo, se em todo caso, é a gente sempre oferecer tudo a Krishna, sempre fazer tudo o melhor possível. É obviamente que o leite seja da melhor procedência possível, de preferência que seja um leite de uma vaquinha bem cuidada, dentro do possível, e em todo caso oferecer a Krishna. Mas esse é um dilema da vida moderna que realmente é muito complicado. Tem pessoas que decidem, não, eu prefiro não consumir leite.
Agora, a gente não pensa que a vaca, que o leite não seja destinado para o consumo humano, ou que ele não deva ser consumido, ou que ele seja no mesmo nível que a carne. Nas nossas escrituras, tudo não se considera isso. Pelo contrário, a vaca se considera extremamente sagrado porque ela produz leite e do leite se produz o ghee. Então, esse é um dos motivos que a vaca se considera tão sagrada, porque ela é absolutamente necessária para o avanço espiritual. Entendi. Obrigada. Imagina. Mas é um tema bem complexo, né? Bastante. Aí, resta a cada um também fazer as suas deliberações, né? E tomar as suas decisões ao respeito. Mas é isso. Bom, alguém mais tem uma pergunta por aí? Então, vamos lá. Então, o que que seria o trabalho em consciência de Krishna? Né? Ou Bhakti Yoga, né? Então, é agir para o benefício de Krishna sem exigir em troca a satisfação dos sentidos ou liberação do sofrimento, né? O que acontece? Que muitas vezes a gente serve Deus, né? Seja Krishna, Jesus, Allah, Jeová, como a gente quiser chamar, mas em troca de benefícios materiais. Então, eu fui recentemente na Aparecida, eu achei lindo, lindo, lindo. Eu achei muito legal, todas as pessoas com tanta devoção ir lá e cantando e tudo. É, uma coisa que com certeza tem pessoas que têm muita devoção, muito sincera, mas também tem muitas pessoas que adoram a Nossa Senhora pedindo coisas materiais, né? Então as pessoas vão até lá para Nossa Senhora abençoar o documento do carro, né? Ou para Nossa Senhora ajudar a conseguir um emprego, né? Ou para Nossa Senhora, eu vou ter uma casa, tem lá a Sala das Promessas, né? Então, se eu conseguir uma casa, eu vou deixar a chave da minha casa aqui. Simbolicamente é um gesto muito bonito, né? Eu vou entregar a minha casa, só que é só um gesto simbólico. Porque não é que essa pessoa vai fazer da sua casa um templo para as pessoas irem lá adorar a Nossa Senhora. Lamentavelmente, não é o que acontece na maioria dos casos. Então, a maioria das vezes, a devoção por Deus está permeada por desejo material e se torna uma negociação. É uma relação de negócio. Eu te dou, então você também me dá. Eu vou te pagar o dízimo, mas você vai me multiplicar, né? Então, às vezes tem pessoas na rua que pedem, né? Me dá que Deus vai, tipo, multiplicar, né? Então, tem muitas pessoas que dão, mas esperando que me multiplique, né? Então, isso se torna no nível da negociação. Então, a gente está tentando fazer um negócio com Deus. Olha, eu vou no templo, mas e daí? O que que você vai me dar em troca também, né? Eu quero um carro, eu quero saúde, eu quero um emprego, eu quero isso. E tudo bem. No Bhagavad Gita, mais para frente, Krishna também vai até falar que esse tipo de pessoas ainda são pessoas muito mais elevadas do que as pessoas que nem por isso se aproximam de Deus. Mas dentro da relação com Deus há um plano ainda mais elevado, que é quando a minha relação não é de negócios. Quando eu tenho uma relação pessoal, simplesmente porque eu gosto de Krishna e quero satisfazer ele, quero que ele seja feliz. Aí é quando entra a relação de amor. É como se a gente ama alguém, e a gente não faz algo por essa pessoa simplesmente pensando em troca, o que que ela vai me dar em troca. Se não é uma relação comercial. Quando a gente ama alguém e se interessa pela felicidade dessa pessoa, até mesmo se essa pessoa souber ou não souber, ou agradecer ou não agradecer, aí é uma relação um pouco mais elevada, né? Krishna no Srimad Bhagavatam tem uma conversa muito linda entre Krishna e as gopis, né? Em que Krishna fala para as gopis que existem vários tipos de amantes, né? Existe o amante que só ama se for amado. Então, esse tipo de amor está no nível do comércio. Eu te amo, mas se você me amar.
Então, Krishna fala, esse não é o nosso tipo de amor, fala para as gopis, né? E aí Krishna fala, existe outro tipo de amor que é quando você ama, mesmo que a outra pessoa não te ame em volta. Ele fala, esse tipo de amor é como, às vezes é mais parecido como o amor de uma mãe para um filho, né? Ou esse é um tipo de amor muito abnegado, por assim dizer, mesmo que você não me ame, tudo bem, eu te amo. Esse é tipo muito até sofrido, por assim dizer, né? Mas Krishna fala para as gopis, mas o nosso amor não é assim, porque eu amo vocês e eu sei que vocês me amam. Mas ele fala, porém, eu sou endividado com o amor de vocês, porque eu sinto que vocês me amam tanto que eu quero constantemente retribuir esse amor que vocês têm por mim, então eu estou sempre endividado com vocês. Então, esse é o tipo de relação com Krishna, na verdade, é recíproca. Então, a relação com Krishna é eu amo Krishna e eu tento satisfazer Krishna, e em Krishna isso acende mais o amor que ele sente por nós. Então, Krishna, de fato, naturalmente ama nós, e nós naturalmente amamos Krishna, mas quando há uma relação, então essa relação vai se nutrindo e vai se intensificando o amor. Então, esse serviço para a satisfação dos sentidos de Krishna não precisa ser nesse nível abnegado. Ah, eu faço por Krishna, não importa que ele não olhe para mim. Ou nem nesse nível comercial de eu só faço se ele olhar para mim. E eu vou perceber que ele olha para mim se eu viro, se a minha vida se torna confortável materialmente, né? Não está nesses níveis. É no nível de eu quero satisfazer Krishna porque eu amo ele extremamente, e isso acende mais o amor de Krishna. E Krishna, mais para frente no Bhagavad Gita, ele vai falar que ele reciproca. Na medida que o devoto se entrega, ele vai reciprocar nessa mesma medida, porque a relação com Krishna é recíproca. Então, mas quando a gente começa a agir simplesmente no plano desse amor, de eu quero que Krishna esteja feliz, eu quero fazer aquilo que satisfaz Krishna, então esse nível é o nível de Bhakti. Esse é o nível de trabalho em consciência de Krishna. Não quando eu me aproximo de Deus para Ele me dar algo em troca. Então, existem vários níveis de se aproximar de Deus. O nível comercial, eu te dou, mas você me dá. Ou o nível abnegado, né? Eu sou disposto a sofrer, eu quero sofrer. Ou o nível de relação de amor. Essa relação mais profunda. Então, esse é o nível de Bhakti Yoga. Então, o Bhakti Yoga é o tipo de ação mais elevado. Então, existem vários níveis de ação. Ou ação no plano material, né? Ação no plano de conhecimento e ação no plano transcendental. Então, a ação que não se envolve mais nos resultados frutivos, a gente ainda vai, como eu falei, né? Ainda vamos nos aprofundar mais ainda nesse tema da ação nos próximos capítulos. Mas o tipo de ação mais elevado é quando eu atuo por amor a Deus. A Deus quer dizer a Krishna, não simplesmente Deus por ele ser Deus, senão a Krishna por ser o nosso ser mais amado. Então, tem no Srimad Bhagavatam um passatempo muito legal em que o Senhor Brahma, que ele é o criador do universo, ele fica perplexo de ver como a suprema personalidade de Deus, vive entre os habitantes de Vrindavan como se ele fosse mais um deles, como se ele fosse simplesmente uma criança. E como ele é extremamente amado por todo mundo. Então, ele para testar Krishna, ele rouba todos os seus amiguinhos, que são todas as crianças de Vrindavan, e todos os becerrinhos. Só que Krishna, sabendo que Brahma roubou, sequestrou, né, os seus amiguinhos, então Krishna, para dar uma lição para Brahma, ele se expande em todos os seus centenas e milhares de amiguinhos e milhares de becerrinhos. Então, quando o senhor Brahma vê isso, fica absolutamente confuso, porque se fala que um yogi místico que alcançou assim, um nível de controle da energia material tão elevado que ele consegue expandir o seu próprio corpo, ele, no máximo, consegue 8 expansões de si mesmo, do seu corpo, né? Mas Krishna se expandeu em milhares de vaqueirinhos.
Então, isso é tipo fora, até mesmo dentro desse plano de controle da energia material, é muito fora dos limites, né? Então, Brahma ficou completamente confuso. Só que o tempo do Senhor Brahma é diferente do tempo na Terra. Nesse momento, Krishna estava na Terra, né, apresentando seus passatempos na Terra. Então, enquanto o Senhor Brahma olhou o que estava acontecendo, ele viu o que estava acontecendo e entendeu que realmente ele tinha feito uma besteira. Nesse instante do Senhor Brahma na Terra passou um ano inteiro. E durante esse ano se diz no Srimad Bhagavatam que as mães começaram a sentir mais amor pelos seus filhos. Normalmente, elas sentiam mais amor por Krishna do que pelos seus próprios filhos. E as vacas, elas começaram a sentir mais amor por aqueles bezerros do que, até mesmo que eram bezerros mais velhos, do que pelos seus bezerrinhos mais novos. Então, foi muito surpreendente, porque em Vrindavan, o humor de Vrindavan é que todo mundo ama a Krishna muito mais do que a sua própria vida, seus próprios familiares, por assim dizer. Então, Sukadeva Goswami, Parikshit Maharaj, que está narrando essa história para... Sukadeva Goswami está narrando essa história para Parikshit Maharaj, então Parikshit Maharaj, ele pergunta, por que Krishna é tão amado? Por que as pessoas amam tanto Krishna? É até o ponto de que quando eles se apresentam na forma dos seus filhos, elas começam a amar mais seus filhos, mas normalmente elas amam muito mais Krishna. Então, Sukadeva Goswami, ele responde que, normalmente, o que é mais querido para nós, ou para qualquer ser vivo, é o próprio ser. Então, em últimas, o que nós realmente amamos é a nós mesmos. E nós amamos tudo aquilo que tem vínculo com o nosso ser. Então, quando a gente identifica o ser com o corpo material, a gente ama todo aquilo que tem relação com o corpo. Então, quando a nossa identificação é eu sou este corpo, então eu amo as relações que eu tenho a partir deste corpo. E assim sucessivamente, né? Mas o Kadeva Goswami fala, mas Krishna, ele é o ser do ser. Ou seja, ele é mais eu do que eu mesmo. Eu sou apenas uma partícula dele, que na verdade eu não estou separado dele, não estou separada dele. Então, na verdade, ele é o meu próprio ser. Isso é o que se chama filosofia Achintya Veda Abheda Tattva. Quer dizer, a verdade é que eu não estou separada, eu não sou diferente de Krishna, ele é o ser do meu próprio ser. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho individualidade. E por essa individualidade, eu posso ter uma relação com Krishna. Então, isso é um dos mistérios da Suprema Personalidade de Deus. Então, por que que a gente chegou nesse ponto? A gente estava falando de que é o tipo de trabalho mais elevado porque está no plano do amor, né? Então, nesse plano do amor transcendental. Então, por quê? Ah, já sei, porque a gente estava falando de que, como é natural, o amor por Deus, por Krishna, é natural em nós. E o amor que Krishna sente por nós também é natural. Porque essa é a nossa relação original e completamente natural. A gente simplesmente está esquecido dessa relação, ou como eu falei no começo, é como se essa relação fosse o nosso coração num estado de semente. E ela precisa ser regada da forma adequada para começar a brotar e crescer e se tornar essa árvore completa que ela potencialmente é. Então, a nossa relação com a Suprema Personalidade de Deus é uma relação de amor, que é intrínseca à nossa existência. Nós existimos, quer dizer, esse é o único propósito da nossa existência, vivenciar essa relação de amor com a Suprema Personalidade de Deus. E trabalho em consciência de Krishna, quer dizer, Bhakti Yoga, é esse trabalho através do qual, essa semana através da qual nós vivenciamos esse propósito e alcançamos esse propósito. Então, o Bhakti é o caminho para a gente finalmente reviver essa relação com Deus, e ele também é a meta em si mesmo, porque o processo para chegar a amar de verdade é amar. Então, a gente vai fazer esse processo de Bhakti Yoga, que no Bhagavad Gita vai explicar muito bem como que é.
igual que no Srimad Bhagavatam, tem muitas escrituras se fala desse processo. Então, esse é o tipo de ação mais elevado, é o tipo de ação para o qual nós realmente existimos. Mas enquanto a gente está contaminado pela visão material, enquanto nós estamos identificados com o corpo, atuamos em níveis inferiores, no nível do plano material, que é um plano de ação muitíssimo inferior, cujos resultados são temporários, são perecíveis e nos enredam mais ao ciclo de nascimentos e mortes. No plano de Bhakti Yoga, nunca se perde o feito, mesmo que não tenha sido completado. Isso a gente falou antes, né? Não se perde o que foi feito, mesmo que não tenha sido finalizado. Não há impedimento para tal atividade. Isso é uma coisa que a gente vai ainda aprofundar mais para frente, mas que é fundamental, é que o processo de Bhakti Yoga é muito fácil. Por incrível que pareça, há processos muito mais complicados. Como eu contei para vocês, o processo de Ashtanga Yoga, você precisa morar completamente sozinho, no meio da floresta. Fazer muitas austeridades. Você não pode ter relação nem com amigos, nem com familiares. Comer completamente austero. Praticar o celibato absolutamente estrito. Então, é um processo muito mais difícil e que pode ter muitos obstáculos, porque são processos que dependem da posição das estrelas da lua correta. Você não pode cometer um erro no dia que não podia fazer esse tipo de ação, e se você fizer, você estragou todo o seu processo. Então, o processo de Bhakti, ele é muito mais fácil. Ele é um processo que é muito mais natural para nós. E não há nada que impeça esse processo, principalmente porque ele é muito fácil. Mais para frente, Krishna vai falar que é simplesmente por oferecer a ele coisas que são muito acessíveis a todos nós, como água, uma fruta, uma flor. Isso ele aceita como uma atividade de serviço devocional. Então, em qualquer circunstância de vida, nós podemos realizar serviço devocional. Não é apenas, é só quem mora no templo pode fazer serviço devocional. Não, o serviço devocional é a atividade natural da alma. Então, nós sempre, em todas as circunstâncias, podemos fazer serviço devocional, sempre que a gente esteja conectado com um mestre espiritual genuíno, que nos orienta a como fazer serviço devocional. Então, no Srimad Bhagavatam 1.5.17 diz assim: uma pessoa que abandona suas atividades materiais para ocupar-se no serviço devocional ao Senhor pode às vezes cair, enquanto está em um estágio imaturo, mas não há perigo de que seja mal-sucedido. Por outro lado, um não devoto, mesmo que se dedique plenamente a seus deveres ocupacionais, não ganha nada. Ou, como se diz na Bíblia, que adianta um homem ganhar o mundo todo, mas perder sua alma eterna. Então, o ponto é, quando a gente trabalha no plano do ganho material, do lucro material, eu trabalho porque eu quero ter uma casa, porque eu quero ter um carro, porque eu quero isso, tudo isso tem que ser feito no nível que tem que ser feito. Mas esse não pode ser a meta da nossa existência. Porque a Bíblia diz que adianta. Se você ganhar tudo, depois com a morte você vai ter que perder tudo e você não fez nada por você mesmo. Se você compreender que é a alma, o que adianta você se esforçar tanto no plano da ação material, se você não deu nenhum passo para a felicidade do seu ser, da alma? E você, todos os seus esforços foram feitos para acabarem com a morte. Então, por mais linda que seja a casa que você construiu, por mais que você demorou 20 anos da sua vida para poder construir aquela casa, você vai ter que morrer e vai ter que deixar essa casa para trás. Alguém vai desfrutar dela, os seus herdeiros vão brigar e vão deixar a casa abandonada até que vai ser destruída e acabou. E é isso, não tem mais nada. Então, por isso que realmente o convite é, a gente precisa também, o principal é a gente se ocupar em trabalhos que tragam felicidade para a alma, né?
Então, é isso que é o trabalho em Bhakti Yoga. E também, no Bhagavad Gita 6.40, se diz que alguém que tenha caído do caminho de Bhakti não se perde jamais neste mundo nem no próximo. Tampouco se torna vítima de alguma condição miserável. Krishna está repetindo isso em várias partes do Bhagavad Gita. Então, assim como ele falou no nesse verso que a gente está lendo, não há perca nem diminuição. E depois, no capítulo 6, ele vai falar a pessoa que faz esse processo, ela não vai perder aquilo, ela não vai se enredar. Ela é como quando você está numa encruzilhada, você está no meio de um monte de caminhos, você entra por um caminho que vai se ramificar em outro caminho você não entende, até que finalmente você encontra um mapa. E esse mapa te mostra o caminho certo. E depois que você entrou no caminho certo e você entendeu, o caminho certo é esse que tem em todo o caminho tem uma, sei lá, é o caminho das flores amarelas. Pronto, acabou. Eu já sei que onde tem flor vermelha não tenho que entrar, é só o da flor amarela. Você não vai mais se perder. E é isso. Krishna fala, uma vez que você começa esse caminho, sinceramente, não vai mais se perder. Não importa que a gente ainda está com muitos desejos materiais, mas se a gente sinceramente cultivar no coração o desejo de servir Krishna, a gente vai conseguir se desenredar de todos esses desejos materiais. Então, isso é muito importante também. A gente só está falando de coisas importantes. Acho que eu já falei hoje a palavra muito importante não sei quantas vezes, né? Mas é porque é. Então, verso 2.41. Vamos ver. A gente ainda tem 10 minutinhos. Pode ser ou já estão cansados? A gente vai até as 9? Sim, suponho que sim, né? Ninguém se Pode anima a ser. responder. Ah, pode ser. Obrigado. A Camila representando todo mundo. Então, vamos lá. Eu suponho que todo mundo ficou em silêncio porque concorda. Então, vamos lá. Então, verso 2.41. Aqueles que estão nesse caminho são determinados e seu propósito e sua meta é uma. Ó Arjuna, a inteligência dos irresolutos tem ramificações ilimitadas. Então, vamos lá entender o que isso significa. Então, ele fala aqui de determinação, né? Aqueles que são neste caminho são determinados. Qual o caminho? O caminho de Bhakti Yoga. Então, por quê? Porque eles têm apenas um propósito, eles têm apenas uma meta. Eles querem chegar naquele ponto. Eles querem satisfazer a suprema personalidade de Deus. Essa é a sua meta. Pronto, acabou. Então, o que que acontece? Que a determinação, ela tem a ver com a meta, né? Ela tem a ver com o desejo. O desejo é muito importante. Mais uma vez, a palavra muito importante. O desejo. Diversidade de desejos trazem diversidade de metas, o que implica diversidade de raciocínios ou de inteligências para definir como atingir tais metas e satisfazer os desejos. Então, é assim, não sei, muito comum, às vezes, quando a gente deseja fazer alguma coisa, nós vamos nos justificar de muitas maneiras. Então, a gente sempre vai estar certo. Sempre vamos encontrar a forma de estarmos certos. Acho que normalmente é raro, é quando uma pessoa fala, putz, isso está muito errado, mas eu vou fazer mesmo que está errado. Normalmente a gente usa muitas justificativas, até mesmo para fazer coisas que são erradas, né? Não, porque isso, porque está certo por isso, porque está certo por aquilo. E a gente usa a nossa inteligência para definir caminhos para satisfazer os nossos desejos. Então, quanto mais desejos a gente tem, mais a gente vai ocupar a nossa inteligência em encontrar a forma de satisfazer esses desejos, consciente ou inconscientemente. Às vezes a pessoa pode não ser tão calculadora assim, mas a nossa inteligência ela está permeada pelos nossos desejos. É por isso que a gente tem mais atração por um certo tipo de filosofia ou de pensamento, porque nossos desejos estão mais alinhados com esse tipo de filosofia. Então, se eu falar para uma pessoa muito apegada ao consumo de carne, que não deve consumir carne, ela vai me mostrar um monte de, não, porque você precisa de proteína, porque você precisa disso, porque é muito nutritiva, porque e tudo. Mas na verdade é muito mais
Fácil por quê? Porque tem desejo de comer carne. E o desejo de comer carne vai te levar por um monte de argumentos e formas para consumir aquela carne, né? Então, a pessoa que quer consumir carne não vai querer ir comer comigo, porque eu vou falar, mas não vamos comer carne, né? A gente vai comer comida vegetariana. Então, vai ter um monte de também escolhas que vai falar, não, eu não vou ir comer com hambrita, né? Fácil, fácil, fácil. Então, o desejo, ele é a força motora. Na verdade, o que importa é o que nós desejamos. Por isso é que a gente precisa ser muito sincero. O desejo, ele obstrui a boa inteligência. Então, não importa, a gente pode ter milhares de argumentos em um sentido ou em outro sentido. O que importa é o que eu desejo. É isso que me movimenta, é isso que vai permear a minha inteligência, o que eu estou procurando realmente. Então, por isso aqui no caminho de Bhakti Yoga, a sinceridade é fundamental. Realmente eu ser sincero, o que eu quero. Por quê? Porque a gente está no nível em que a gente ainda tem desejos materiais, mas se a gente cultivar um desejo por servir Krishna, e a gente pode ser sincero e falar, eu ainda tenho desejo disso, desejo daquilo, mas no fundo do meu coração eu quero servir Krishna. Então, se a gente cultiva esse desejo, vamos acabar fazendo atividades que nos aproximam daquela meta. Mas, enquanto os meus desejos ainda sejam vinculados ao plano da ação material, então eu vou me enredar mais na ação material. Isso é um fato. Então, e a inteligência fica obstruída devido a esses desejos materiais. Eu vou sempre ficar em função de raciocinar de que forma satisfazer os meus desejos. Agora, se diz a respeito de Bhakti que ele eleva a pessoa à mais alta perfeição da vida, não precisa buscar mais frutos. Então, o Bhakti, nesse nível em que você já entende que nenhum fruto material vai te satisfazer. Nem ser famoso, nem ser rico, nem ter uma vida confortável, nem ter uma família, nada disso vai te satisfazer. Então, por isso que em Bhakti, os desejos materiais são erradicados. Ele está livre dos desejos de prazer mundano e de liberação. Porque existe um nível em que eu desejo coisas materiais, existe um nível em que eu percebo que nada disso vai me fazer feliz, então eu renuncio a tudo. Então é quando eu desejo liberação. Mas no fundo eu desejo liberação porque eu já entendi que não posso ser feliz com as coisas materiais, que o mundo material não me faz feliz. Então isso me leva a, como diz, acho que esse da Maharaj, a fazer uma greve espiritual. Falar, tá bom, não posso ser feliz, então também não quero nada. Então, aí eu renuncio ao mundo, não quero nada. Mas o plano do Bhakti está muito além disso. Está muito além de desejar coisas do plano mundano, do plano material, e também está muito além do desejo de renúncia, que, em últimas, esconde um desejo também por gratificação, por felicidade também egoísta. Mas, como eu falei antes, requer de muita sinceridade do praticante. Por quê? Porque não adianta, em Bhakti Yoga, não adianta você parecer muito avançado. Porque Bhakti Yoga é o processo individual da alma. É o processo da alma. Não se trata simplesmente de uma religião, de um grupo religioso, em que você tem que parecer muito devoto. Enquanto mais devoto você parecer, você acha que está mais perto de Krishna? Não. As sociedades de devotos são muito boas porque nos ajudam a gente manter, a cultivar esse desejo por servir Krishna, especialmente se há nessa sociedade de devotos a presença de devotos avançados. Fora isso, o desejo de parecer muito avançado não importa para Krishna, isso não adianta em nada, isso não me faz avançar. Então, eu tenho que realmente ser sincero neste caminho. E assim a gente pode avançar. É um caminho que individualmente cada um tem que trilhar. Assim como nós nascemos sozinhos, morremos sozinhos, da mesma forma, esse caminho de Bhakti Yoga um caminho que cada um tem que trilhar individualmente. Graças a Krishna também a gente precisa da companhia dos devotos, mas em últimos, o avanço é individual. As decisões são individuais, o sentimento é pessoal.
Então, por isso precisamos de muita sinceridade no caminho de Bhakti Yoga. Deve ser praticado, e aí vai de novo, isso é muito importante. Deve ser praticado sob a orientação de um mestre espiritual que seja representante genuíno de Sri Krishna. Faltam o I, esse R parece Senhor Krishna, mas na verdade é Sri Krishna. Então, precisamos sim de um mestre espiritual. Senão, a gente corre o risco de atuar de forma caprichosa. No Srimad Bhagavatam, lá no canto 11, se fala que até mesmo existem certas pessoas que podem ser os seus próprios mestres espirituais. Mas isso é no caso de pessoas extremamente avançadas. Não é o nosso caso. A gente não se confunde. E até mesmo a Suprema Personalidade de Deus, quando ele vem a este mundo para nos mostrar os seus passatempos, ele sempre estabelece o exemplo de aceitar um mestre espiritual. Então, o próprio Krishna, ele aceitou, ele, quando era criança, tinha o seu mestre que era Sandipani Muni. E tem várias partes do Mahabharata, por exemplo, em que se fala que Krishna aceitava instruções de tal, aceitou este mantra de iniciação de tal, para fazer tal coisa. Então, o Senhor Chaitanya, que é a última avatar de Krishna, que veio 500 anos atrás, ele também aceitou Madhavendra Puri, Madhavendra Puri como seu mestre espiritual. E ele aceita o processo de iniciação. Então, Krishna sempre estabelece o exemplo de que o mestre espiritual é necessário. Senão, nós vamos atuar de forma caprichosa e não vamos compreender as escrituras da forma correta, simplesmente vamos inventar de acordo ao quê? Aos nossos desejos materiais, disfarçado de devoção. Então, a gente, aparentemente muito devotos, na verdade, vamos procurar satisfazer os nossos desejos materiais. Então, por isso, na consciência de Krishna, a aparência não é o que importa. O que importa é realmente o sentimento sincero no coração. E por isso que precisamos de um mestre espiritual, que ele represente a Krishna nas nossas vidas. A gente não deve aceitar o mestre espiritual a menos que estejamos convencidos de que ele é um representante autêntico de Sri Krishna. Se eu duvidar, essa pessoa talvez não me convence muito de que essa pessoa seja tão sincera assim na consciência de Krishna, tudo bem, a gente só pode aceitar o mestre espiritual quando nós falamos, essa pessoa realmente traz Krishna para a minha vida. Essa pessoa realmente está livre dos desejos materiais ou está no caminho de se libertar desses desejos de forma sincera e sinceramente essa pessoa tem o desejo de satisfazer Krishna e tem o conhecimento através do qual pode me ajudar a trilhar esse caminho. Então, aí a gente aceita um mestre espiritual. Então, a gente pode avaliar muito bem, mas também, uma vez que a gente encontra essa pessoa, a gente deve se entregar, sem ficar na dúvida. A gente duvida, mas, como diz o meu mestre espiritual, até uma hora que você tem que duvidar da própria dúvida. Será que estou duvidando mesmo validamente, ou será que estou duvidando porque eu ainda não quero me entregar, né? Ainda não quero dar um passo a mais nessa caminhada espiritual, porque estou com muito medo de não poder satisfazer os meus desejos. Então, por isso, a sinceridade é sempre a nossa bússola. Se fala bússola, né? Que vai nos guiar. Então, aqui tem um exemplo, né? Que no Bhagavad Gita coloca, né, esses exemplos comentadores, tanto Srila Prabhupada quanto nos outros acharyas que eu trago aqui para vocês. Então, uma pessoa que está nesse nível, né, de Bhakti Yoga, ela vai pensar assim, mesmo que surjam milhões de obstáculos à prática do meu bhajana, bhajana é a prática espiritual, o canto do santo nome de Krishna, é seguir as instruções do mestre espiritual. Mesmo a costa da minha vida, ou mesmo se eu tiver que ir ao inferno devido às ofensas, ou se a luxúria me conquistar, é uma coisa, o que a gente estava falando, né? Normalmente a gente faz negócio com Deus, né? Eu vou te servir, mas eu quero ir para o céu, né? E o céu é aquele lugar onde eu vou desfrutar de tudo. Então, eu vou te servir, mas eu quero ir para o céu. Então, aqui, eles estamos, nessa fala, né, figurada, é como se o devoto em Bhakti Yoga ele falasse, não importa se eu tiver que ir para o inferno.
não importa. Ou se a luxúria me conquistar, quer dizer, eu vou me riscar com tudo, mesmo que eu seja fraco, por assim dizer, e possa ainda cair vítima de alguma coisa material, mesmo assim, eu não quero nunca largar a minha meta. A minha meta é Bhakti, estabelecer essa relação, servir a Krishna, simplesmente para satisfazê-lo, mais nada. E em qualquer circunstância, quer dizer, em qualquer circunstância, não é que normalmente a pessoa pensa, ai, quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar o templo. Ai, quando eu tiver mais velho, eu vou me dedicar a Krishna, ou coisas assim, né? Ou a Krishna, ou a Deus, ou como for, né? Mas não, na verdade, em todas as circunstâncias, a gente precisa sempre encontrar a forma de se conectar com Krishna. Então, esse é Bhakti. Eu não quero mais praticar jnana, né? Eu não quero simplesmente procurar a liberação do mundo material, nem karma, ou seja, os desejos fruitivos, mesmo que o Senhor Brahma venha e me fale que eu tenho que fazer isso. Eu não estou disposto mais a me enredar no mundo material, eu quero mesmo servir Krishna. Ou mesmo que eu tiver que nascer no mundo material de novo, mas que seja para servir Krishna. Tem o Bhaktivinoda Thakur, um dos nossos mestres espirituais da nossa associação discipular, ele fala, eu não quero nascer em uma família muito aristocrática, muito erudita, de brahmanas, se for ser adverso a Krishna, eu prefiro nascer como um verme, mas que seja favorável. Então, esse é o sentimento, né? Então, continuando com essa como se fosse um devoto falando, né? As orientações do meu Gurudeva a respeito de ouvir, cantar, lembrar, lembram os 9 processos do serviço devocional? E em relação a Bhagavan, né? A Suprema Personalidade de Deus, essas instruções são a minha vida e alma. Eu não consigo deixá-las de lado. Segui-las é meu único desejo e ocupação. Então, quando esse desejo se estabelece no coração, por servir o mestre espiritual e por seguir as instruções dele a respeito de como fazer a nossa prática espiritual, de como nos ocupar. Então, aí a gente vai parar de alimentar qualquer outro desejo, até mesmo em sonhos, como diz aqui, né? Sem importar se em troca disso eu obtenho felicidade ou se em troca disso eu obtenho aflição. Quando a gente chega nesse nível, aí a gente tá no caminho certo, né? Mas essa é a meta, né? Um dia nós chega lá. Então, para finalizar por hoje, né, vamos só ler mais esse verso. Não, acho que não vai dar tempo de finalizar mais esse verso. A gente para por aqui, né? Já é 9:03. Então, a gente parou. A Roseni, que é a nossa anotadora oficial, mas também, se mais alguém for anotar, né? No verso 2.42-43, Pode certo? deixar. Tá bom. Ótimo. Tem alguma pergunta, comentário até aí? Não, não. Bom, então é isso. Muito bom. A gente esteve praticamente os que entramos desde o início, nos mantivemos até o final. Então, quer dizer que foi bom, que a gente está se conectando aqui com algumas dessas mensagens, certo? Então, a gente deixa hoje por aqui. O nosso próximo encontro é. Deixa eu verificar aqui no meu caderninho. 20, dia 5 de junho, certo? É, dia 5 de junho. Então, a gente se vê de volta no dia 5 de junho, daqui a 15 dias. Se puderem ler nesses dias esses versos e o significado completo, se tiverem dúvidas, podem mandar no meu WhatsApp. A gente anota e, se eu não responder para vocês, me lembram para eu responder aqui. E aí a gente vai avançando. Muito, muito obrigada por participar. De coração, agradeço muito essa oportunidade para a gente poder fazer serviço devocional juntos, né? Eu falando para vocês o que o meu mestre espiritual me ensinou e vocês escutando e recebendo esse conhecimento que vem através dos nossos mestres espirituais. Então, de coração, agradeço muito, muito, muito. Haribol. Já.
Até. Obrigada pela aula, Mari, foi muito boa. Ai, que bom. Muito bom. Obrigada, Vitória. Obrigada a você por estar aqui. Haribo. Haribo. Haribo, muito obrigada, foi Haribo. ótima. Vou terminar isso. Haribo. Tá? A gente se vê logo mais. Haribo.